Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast A Infância Explica. E hoje eu tenho a honra de receber Fabiana Justus, uma grande influencer que dispensa apresentações. Obrigada, Muito obrigada, seja bem-vinda. Uma honra te obrigada. receber aqui. Tô super feliz de estar aqui também. Obrigada pelo Eu convite. também. Fabi, eu quero começar te fazendo uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade de saber, porque você é uma mulher que construiu uma família linda, né? Tem 3 filhos maravilhosos, um casamento de muito tempo, uma carreira super bem-sucedida. Você acha que a sua infância impacta nessa trajetória? Eu acho que sempre impacta, né? Tanto positivamente quanto negativamente, no sentido de, às vezes, você querer fazer diferente. Então, acaba sendo positivo também, entende o que eu Sim. tô falando? Eu acho Uhum. que muito do que eu sou hoje, com certeza, vem de lá de trás. Eu acho que o principal de tudo são os valores e princípios que me foram passados pelos meus pais. E eu sou muito grata a isso, porque com certeza isso define muito de quem eu sou. E eu acho que, querendo ou não querendo, eles criaram uma pessoa muito responsável, assim. Desde pequena eu tinha esse senso de responsabilidade, muito forte dentro de mim, até muitas vezes, eh, me colocando num lugar de mais maturidade do que talvez eu deveria naquela época, mas isso acabou moldando quem eu sou hoje. Eu acho que é muito importante, assim, faz parte da minha história. Não sei se você entende o que eu tô falando, Entendi, mas entendi. E esse lugar de você como criança, querendo ser madura, querendo acertar sempre, querendo fazer tudo, de repente, para agradar papai e mamãe, como não que era era isso? muito sobre agradar. Ou inspirar, como que era? Era muito mais sobre o papel que eu tinha dentro da minha família, assim. Então, Uhum. meus pais, eles se separaram quando eu tinha 3 anos, Ah, você era então super eu não pequenininha. lembro deles juntos, assim. Eu tenho uma memória que eu não sei nem se é memória ou se é algo que é meio inventado na minha cabeça, de Sei. eu indo correndo e eles estavam na cama e eu entrei no meio deles. Eu Uhum, não lembro, eu não sei se isso é real ou não, mas tá na minha cabeça como uma memória, então eu acredito que pode ser real, mas eu era muito pequena. uhum. Então eu lembro muito mais deles separados. Só que eles são pais que separaram, mas eles mantiveram uma relação muito boa. E não é para inglês ver, porque tem gente que fala assim: "Não existe ex-mulher e ex-marido que se dão tão bem, etcétera". Só que meus pais, eles casaram, minha mãe casou, ela tinha 17 anos com meu Super pai 25. nova. Então eles meio que cresceram juntos e minha mãe fala que ele acabou se tornando um grande amigo dela, sei lá, eles cresceram juntos, eles passaram uma parte da vida muito importante juntos, e aí acabou que eles criaram um laço de amizade ali. Óbvio, eles brigavam, eu presenciei várias brigas, isso não quer dizer que era tudo um mar de rosas, né, mas pelo menos eu acho que eles lidaram muito bem com a separação, nesse sentido de meu pai poder, conviver dentro da minha casa, ele ia jantar com a gente todos os dias, eu tenho essa Todo memória. dia? No começo, quando eles se Uau, separaram, ele ia jantar todos os dias na minha casa e eu lembro. que incrível. Então eu sei que isso foi muito importante. E, obviamente, por essa convivência existiam várias brigas, como se fosse marido e mulher, mas eles já não estavam mais juntos. Então eu lembro dessas brigas quando eles já estavam separados. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Já comecei a falar da Na separação. verdade, eu perguntei, né, como que a sua infância impacta Sim. as suas escolhas, o casamento, a sua É que você família, o perguntou se era pra trabalho. agradar, né. Ah, sim. E aí eu acho que muito dessa coisa de eu me tornar madura, assim, antes do tempo, veio dessa história, acho que dos meus pais terem se separado e eu ter uma relação muito próxima de, além de pai e mãe, eu era muito amiga, por exemplo, da minha mãe, muito amiga, e do meu pai também. E eu sempre fui meio que a psicóloga da família, assim, eu até achei por um período de tempo que eu ia me tornar psicóloga, porque eu sempre fui aquela que ouve todo mundo Quer desabafando, cuidar de todo quer mundo. cuidar de todo mundo. E aí eu acho que era muito mais nesse sentido de maturidade que eu falo, sabe, e meus pais colocavam uma confiança muito grande em mim e eu sempre fui muito correta, então eu sempre, falei a verdade, nunca menti. Assim, pra mim a pior coisa do mundo, minha mãe falava isso, ela falava: eu prefiro a pior verdade do que a melhor mentira", e essa frase ficou muito pra mim, sabe. Então eu acho Virou que um valor pra você. virou, virou. E eu tenho pavor de mentira, assim, pavor. Eu também. En Quebra totalmente a confiança, né. Totalmente. E eu acho É. que essa confiança que eles foram me dando com esses valores e tudo mais, que trouxe essa responsabilidade, essa maturidade. Não era só pra agradar, mas acho que existe um lado Você, também como adulta, ainda é essa pessoa que gosta de cuidar de todos? ainda, ainda Como sou. é sobre ser cuidada? Você se permite ser cuidada também? Me permito também, mas eu não me abro pra todo mundo, entendeu? Eu acho que eu tenho
uma barreira, assim, e daí a pessoa conquista a minha confiança, e aí sim eu me abro, e aí sim eu consigo expor, né, esse lado de querer ser cuidada. Porque senão eu meio que me fecho um pouco, sabe? Acho que eu sou um pouco mais Sim. introspectiva nesse sentido. É, Apesar não, de ter a minha vida pública. exposta, eu acho que eu Aham. exponho o que eu quero expor, sabe? Tem um lado meu que é privado, Que da é minha protegido e família, que é cuidado. protegido. Ai, que isso é ótimo, É, muito bom. Mas eu falo que a criança que cresce muito com essa coisa de querer cuidar de todo mundo, controlar o ambiente para deixar todo mundo feliz, ela pode se sentir sobrecarregada ao longo da infância e da sim, adolescência. Aconteceu isso com você? aconteceu. De você falar: "Puxa, que peso", né, porque no Sim. fundo você deixa de olhar para você para poder agradar o pai, agradar a mãe, fazer todo mundo feliz, e eu? Já aconteceu de você estar nesse lugar e falar: "Caramba, e eu? O que que eu gosto? O que que eu preciso? Já. O que que eu quero?", né? Já, inclusive, meu pai, eu tenho várias irmãs, né, só Sim. de pai. E daí eu tenho meu irmão que é de pai e mãe. E aí a minha irmã, que é a Luísa, que tem 32 anos hoje, ela é 6 anos e meio mais nova que eu, então não é tão mais nova assim. Aham. Mas como, meu pai também separou da mãe dela, ele acabava recorrendo a mim para lidar com algumas situações em relação a ela. E aí ele me ligava e falava assim: "Liga pra sua irmã pra falar sobre isso, 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 aquilo, porque ela fez isso e nã meio que pra eu entrar na história como uma mãe, Sim. teoricamente. A mãe dela é Uma maravilhosa, pelo amor de Deus, não pacificadora. tô dizendo que ela precisava disso, mas eu tô Claro. dizendo, do lado do meu pai era eu que fazia isso, entendeu? Pessoal, aqui só para deixar claro, aqui a infância explica, nós É, vamos mergulhar em buracos, às vezes, não é. tão vistos, né, e que não tem nada a ver com falar Mas mal eu de sempre ninguém nem acho nada. importante deixar É, claro, assim, a claro, mãe com dela é certeza. incrível, eu amo ela, me dou muito bem com ela, e ela sempre teve mãe, tá tudo certo, mas assim, do lado de cá, assim, da parte Eu do meu sei. pai, eu era essa pessoa mais maternal em relação a ela. E teve um dia que eu lembro que eu estava assim, sei lá, no meio de um monte de coisa, meu pai me ligou e falou: "Ah, sua irmã fez isso, lida com isso, liga pra ela, nã-nã-nã". E aí eu, assim, chegou uma hora que foi um dia que eu me impus, assim, que eu falei: "Pai, eu não tenho esse papel, eu É, tô fazendo outra coisa, eu não consigo fazer isso exatamente. agora". E foi a primeira vez que eu consegui me Com impor, assim. limite, falar É, não. Com e culpa. com bastante culpa. Porque é isso, tipo, eu acho que faz parte da minha personalidade também querer cuidar e me colocar nesse papel. Então eu nem acho que é uma culpa de alguém me colocar nesse papel, às vezes eu mesma me colocava nesse papel, Pode entendeu? ser, Até hoje eu é acho. parte também da forma como você aprendeu a interpretar o mundo, Pode ser. da forma como você falou: "Caramba, é assim que eu vou me sentir amada". Sim. Porque qual é a necessidade da criança lá na infância? Se sentir amada, se sentir vista, se sentir querida, pertencente. Então, de repente, vindo de um lar onde já tinha os conflitos, papai e mamãe já estavam separados, Uhum. eu não posso ser eu que vou trazer mais problemas, né. Sim. Então vou ajudar a resolvê-los. Pode ser. E aí quando a gente olha isso, isso internaliza e vira um comportamento, vira um padrão, né, que a gente só para olhar quando chega a conta. E Sim. chegar a conta, às vezes, é justamente falar: "Chega, eu não minha vida eu tenho mais o que fazer, né, do que É, ficar cuidando do problema da família inteira". é. Ou até que isso sobrecarregue você, o seu emocional, né, ou no casamento, a conta chega em algum momento e a gente tem um convite, que é olhar para aquilo, entender a origem, ressignificar e falar: "Eu tenho uma escolha de mudar", ou continuar repetindo aquele padrão e saber que aquilo traz um peso também, Sim. e traz consequências, né. É. Eu acho que inclusive essa culpa que você fala, eu tenho até hoje, assim, sabe, porque é isso, eu quero abraçar o mundo, né, dar conta de um monte de coisa que às vezes eu tenho que me permitir também não Tem. dar Não, e conta, você tem que sabe. falar não e tá tudo bem. Você É, tem o direito de exato, escolher, exato. você. Você tem direito de falar: "Não, hoje eu vou fazer as minhas coisas". É, E às vezes você pode levar para o lado de ser egoísta, é, né, porque tá tão acostumada a servir, a fazer, falar: "Ai, eu não posso ser tão egoísta assim". E não é, às vezes é sobre preservação, autocuidado, é. pôr limite, né. Thelma, quando eu estava no hospital recebendo o diagnóstico, né, da Uhum. leucemia agora, agora não, faz um tempo, graças a Deus, eu lembro que a médica virou pra mim e falou assim, eu só falava assim: meus filhos, meu marido, meu Deus, o que que eu vou E você, fazer? né. Meus filhos", eu só falava isso. Daí a médica virou pra mim, ou o médico, não lembro, um dos 2 virou pra mim na hora e falou assim: "Deixa eu te falar, agora você vai ter que olhar pra você. Você não pode ficar pensando nos outros, você tem que pensar em você, você tem que cuidar de você vai ter que curar, você vai ter que se E tratar". como foi ouvir Não, isso? aí eu virei e falei: "E como que eu faço isso?" Uau! Porque eu não sabia naquele momento, sabe, que era um negócio tão forte, assim, de eu preciso olhar pra mim. Eu lembro que meu marido virou pra mim e falou: "Agora você se tornou minha prioridade número um. Você é minha prioridade número um". E eu lembro que eu fiquei assim, ó, eu não estava Como que acostumada. é Gente, ser isso? muito Mas doido. você vê que a doença também te trouxe uma oportunidade de se Sim, olhar,
Né? E sim. como que foi isso de olhar pra você, de enxergar que você também é importante, que você também sente, que você também precisa de cuidado? Como que foi esse processo? Diferente, Aham. mas inevitável, assim, eu tive que fazer isso, eu não tinha outra escolha. Inclusive, o meu tratamento foi isolado no hospital, longe dos meus filhos. De frente pra você mesmo, né? É isso. E aí Uau. eu não tive escolha, eu tive que olhar pra mim, e eu acho que depois de tudo que eu passei, desse processo todo, eu consegui falar mais "não" agora para as coisas, Você sabe. sentiu que depois desse Senti, processo você tá mais dona de si? senti. Eu senti que eu tô mais dona de mim, e eu acho que eu também, eh, aprendi que eu posso falar "não". Tá tudo bem, Sim. sabe. Eu Você posso também, sabe às vezes, olhar pra que mim e ser um pouco mais egoísta nesse sentido, o Dr. sabe. Gabor Maté, um médico, especialista em trauma, ele tem um livro que fala: "Quando o corpo diz não", "When the body says no". Uhum. E ele fala que a nossa sobrecarga, e principalmente a sobrecarga feminina, porque às vezes a gente aprende desde cedo que para ser amada, que pra gente pertencer, a gente tem que ser boazinha, que a gente tem que aguentar tudo. Então a mulher, nós temos, uma tendência a uma sobrecarga emocional muito grande. Uhum. E não por acaso, mais de 70% das doenças autoimunes acontecem em mulheres. Uhum. Por quê? Porque o sistema nervoso fica sobrecarregado demais. E isso impacta os outros sistemas do corpo, né? E principalmente o sistema imunológico, o que pode desencadear inúmeras Sim, doenças sem dúvida. pela sobrecarga emocional acumulada durante toda uma vida. Então, agora te ouvindo falar, que você aprendeu a falar, não lembrei desse livro dele, e Que ele é legal, um como que chama esse Gabor livro? Maté. Ah, eu vou Ele é um procurar. grande especialista em trauma, aliás, ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele tem Caramba, 80 que anos, ele legal. tem uma história de trauma incrível, ele se tornou um médico, e ele tem toda essa abordagem de olhar para as doenças, para tudo que os pacientes traziam, e ele começou a olhar para a história delas, para o Entendi, emocional delas, e o que que aquela doença estava querendo mostrar, né, o que entendi. que ela estava trazendo. E quando você me falou, né, eu acabei tendo que ser obrigada a me olhar. Olha que importante você poder cuidar, né, dessa casa. Qual É, é a é, nossa casa? Onde você mora? Você mora aqui aqui, dentro. é, Porque a gente está, às vezes, muitas vezes, olhando para longe, querendo cuidar do mundo, controlar o mundo, e na verdade, o primeiro lugar que a gente precisa cuidar é aqui, é verdade. né. E aproveitando aqui o gancho que você falou, leucemia, né, que você Aham. teve, você deu uma lição para o Brasil inteiro, né, Fabi. Que Obrigada. emocionante acompanhar a sua resiliência, a forma amorosa com que você conseguiu, eh, se conectar com a sua fé, com a sua humanidade. Você se inspirou em qual amor? Na mãe, no pai, nos filhos? Como que foi isso? O que que Da onde você tirou essa força que não só te curou, né, e fez tudo funcionar de uma forma incrivelmente maravilhosa, como você tocou a vida de milhares de pessoas com seu Ah, eu exemplo, acho que né? eu sempre falo isso, assim, a minha maior dor naquele momento eram meus filhos, meu marido, meu lar, mas foi a minha maior força também. Então, eu até compartilhei, assim, que eu decorei o quarto do hospital inteiro, que eu fiquei mais de 40 dias internada por vez, com fotos deles, assim, que eu olhava pra eles todo dia, o dia inteiro, eles eram, assim, eu ficava focada neles, eles eram minha força mesmo, sabe, minha vontade de ficar bem. Então, todo dia eu acordava de manhã e ia dormir olhando aquela parede, por mais que me desse uma tristeza de estar longe, isso também me impulsionava absurdamente, sabe. Então, com certeza eles, assim, foram a minha força maior. Até engraçado, meu pai e minha mãe foram um dia lá que os médicos deixaram eles irem depois que minha imunidade pegou, que a minha medula pegou. Eu estava prestes a ter alta e eles estavam comemorando lá no hospital a pega da medula e tudo Eu mais. lembro, eu assisti E tudo. aí meu pai e minha mãe, eles deixaram eles irem lá de máscara, ficarem longe e tal, e daí foi quando eles viram pessoalmente a parede, né. E daí meu pai olhou aquela parede e falou: "Poxa, nenhuma foto da sua mãe e do seu pai?" Porque ele falou: "Você vai ver, você vai crescer, você vai ver como é duro isso". Porque a gente é o mais importante na vida dos filhos É, até certo ponto, mas de repente eles crescem, eles formam a família deles, e vão e embora, aí olha né. essa parede, não tem a É, gente. Aí eu falei: "Ai pai, não leva para o pessoal, mas é que é isso, meus filhos", nesse momento você é, sabe o que é filho, é verdade. E né. você estava amamentando, É né. isso, eu estava amamentando, eu fui arrancada, meu filho foi arrancado de mim, né. E eu
para as meninas eu ainda consegui explicar de alguma maneira. Elas fizeram 5 enquanto eu estava no hospital. Elas também eram muito pitucas. Agora, para ele, eu não tinha como explicar. Então, me deu um pânico, assim. Eu falava, meu Deus, será que meu filho vai me esquecer? Uma coisa E como muito foi? difícil. Como foi essa ausência sua para ele? Que eu lembro que ele estava num momento ainda na fase do desenvolvimento, do apego Sim. seguro, ele estava mamando, né? Como que Mamando. foi? Ele nunca tinha mamado na mamadeira, eu acho, assim. Se ele tinha mamado uma vez, era com o meu próprio leite, algum dia que eu, sabe? Se muito, eu nem lembro dele ter mamado. Então ele teve que ter algumas adaptações. Adaptação do leite novo, adaptação da mamadeira e não peito, eu não estar lá. Mas assim, eu vou dizer, eu tenho uma rede de apoio que é simplesmente surreal, assim, e a minha casa ela é cheia de amor. Por todos os lados, entendeu? Então, da minha família, são as pessoas que trabalham comigo, que estão há muitos anos comigo. Minha mãe também parou a vida dela e se mudou para minha casa. Então, assim, quando ela não estava lá comigo no hospital, ela ficava na minha casa. Aí tem a Si, que desde o começo, quando eu tive as Sim. meninas, foi a enfermeira que eu escolhi para cuidar das meninas, e daí depois disso evoluiu para uma coisa de família mesmo, e um laço, uma união que a gente fala que vem de outras vidas, porque não, é inexplicável. Então ela ficou do meu lado também. Então, assim, era tanto amor que eles tinham lá, meu marido… Amortizou o impacto para ele, então. Sim, eu acho. Porque ele Assim, é um menino extremamente feliz. Eu nunca vi um menino eu tão falo, sorridente é na o minha menino vida. mais feliz que eu já Não vi. é? Eu vejo ele lá no Instagram, pode dar vontade de morder e Eu beijar e fico tão agarrar ele. feliz e grata, e eu agradeço Ele é todos os dias, porque incrível. assim, ele é uma luz. Dá pra As ver. meninas também, assim, as professoras delas falando pra mim que como elas estavam bem. E teve um dia, inclusive, que uma professora dela falou pra mim, que eu fiquei muito emocionada. Eu tava lá no hospital ainda, e a professora falou: olha, eu vou te mandar um áudio, porque é muito lindo o que aconteceu hoje. Sua filha tava lá, e aí tinham duas crianças chorando. 2 meninos da classe chorando, e aí ela virou e falou assim: gente, a minha mãe tá no hospital e eu não tô chorando. Por que vocês estão chorando, gente? Vamos brincar. E aí a professora veio me contar isso, eu chorava. Eu fiquei muito Aham. feliz, assim, Porque de estava ver. seguro, né? Tava. Então, Confiante. é, Nossa, que incrível. Isso realmente é algo que não tem preço, né? não. Esse apoio, esse suporte emocional, mesmo diante de um desafio tão grande de saúde. Não, eu acho que a grande, assim, o que segurou todo mundo lá foi o amor, assim. Que a gente tem um amor muito forte, a gente tem uma união muito forte. E aí eu acho que isso segurou, assim, as pontas, né, naquele momento. E quando eu voltei para casa, daí, eu tava, assim, 1000% presente lá, né. Então, essa falta que eu fiz enquanto eu não estava foi compensada, porque Não, quando eu voltava eu queria fazer é tudo. isso que eu imagino. Então, eles não foram pra escola, o Luigi não ia pra escola ainda, mas as meninas não foram pra escola nos momentos que eu fiquei em casa, entre tratamentos, né, elas não foram pra escola. Eu conversei com as professoras, pedi pra me mandarem as tarefas, a gente fazia em casa, porque eu tinha muito medo de pegar alguma coisa, né, de vírus, Sim. essas coisas, e ter que ficar longe delas. Então, a gente fez esse combinado, e aí elas ficaram, assim, 1 mês em casa comigo, e assim, era pra eu ter ficado, sei lá, 10 dias, e daí eu acabei ficando 1 mês, porque foi o tempo que eles foram procurando E te fez doador. tão bem isso, né? Olha, a gente acampou na sala, a gente ficou fazendo coisas que a gente não faz normalmente, sabe? São coisas tão simples. Não, e eu imagino que depois de passar por tudo que você passou, a gente sabe, todo mundo escuta todo dia, que a gente tem que ter gratidão, né, que a vida pode acabar a qualquer momento, mas acho que nada se compara a, de fato, você viver É. uma notícia, assim, do dia pra noite a sua vida virar de ponta cabeça, Não, né. e foi a frase que eu falei quando eu fiz o vídeo pra contar o que eu estava vivendo. Eu falei exatamente essa frase. Eu falei: "A minha vida virou de cabeça pra baixo, mas eu tenho certeza que ela vai virar de volta". E eu vejo muito assim, foi isso, do nada a minha vida fez assim, e agora ela E qual que é o encaixou de maior volta. aprendizado que isso te trouxe? Eu acho que é isso de estar presente, viver o presente, sabe? A presença real, não a Emocional, né. presença É, física. a disponibilidade emocional, que é tão difícil hoje em dia, né. É isso. Então, assim, a gente é uma humanidade muito ansiosa hoje em dia, né. É, E sim. eu acho que os momentos que eu estava lá E no com FOMO hospital… muito alto, né, toda hora você acha que você tá com medo Muito. de perder alguma Perder alguma coisa. coisa, É. exato. E aí, eu lembro que lá no hospital eu só me preocupava, assim, o que que eu tinha pra fazer naquele dia, no dia de hoje. O que que eu tenho pra fazer hoje? É isso que eu vou focar. Porque eu não sabia o dia de amanhã, eu não tinha a E menor essa eu noção. acho que é uma lição que todos nós deveríamos levar para a É vida, isso que eu levei. porque a gente só tem hoje É, mesmo. Às é vezes: isso. porque amanhã, mês que vem, ano que vem", É você isso, nem sabe se vai chegar. é É isso. lógico que é legal ter um planejamento de vida, mas se você não tá vivendo hoje, você não tá vivendo certo. É.
né? Porque E é, eu é tudo que a gente tem. e é isso, por exemplo, quando eu tô com os meus filhos, eu tô com os meus filhos, sabe. Não é assim: "Ai, tô meio aqui, meio ali", e se eu não se eu minha rotina começa a ficar meio corrida, assim, que eu não consigo me dedicar a eles naqueles momentos tão sagrados pra mim, eu tenho uma crise de verdade, assim, Isso mudou depois eu acho que que você passou pelo intensificou, câncer? assim, É. porque quando eu fiquei com aquele momento, assim, com diagnóstico e tudo, eu só pensava neles, assim, sabe, nos meus filhos, no meu marido, nesses momentos. E aí eu vi o quanto isso é importante, e nada mais é importante. É isso que é importante, né, tipo, e daí agora eu tento me equilibrar de maneira que eu entenda e eu coloque as coisas na devida importância delas, sabe. Nossa, eu acho que isso é o maior é um aprendizado que todo mundo devia É, levar pra é vida, né, isso. Fabi? E é por isso que eu fico falando tanto disso, assim, porque eu falo, Mas é se eu puder importante. ajudar Ainda e mais se minhas tiver tantos amigas pais e mesmo aqui. pessoas que falam pra mim que eu acabei ajudando mesmo ninguém a pessoa não passando por isso, passando por outros tipos de Exatamente. problema, mas, é Ela para pra refletir, isso, né. exatamente. E aqui é uma audiência com muitos pais, então olha só, você que trabalha muito e fica sempre deixando pra depois, né, "Amanhã eu fico com meu filho, amanhã eu brinco com ele", e É, passa uma semana, passa um mês, quando vê a infância passou, é, e o que era realmente importante também, é, né, que é criar esse vínculo, memórias felizes, construir a base segura, né, da vida de uma sim. criança. E Fabi, aproveitando que a gente tá falando de base segura, você tocou, né, no divórcio dos seus pais, que você era Aham. tão pequena e querendo ou não, isso as estatísticas mostram que filhos de pais separados têm uma probabilidade maior de se separar também. É É, mesmo? existe isso. Só que, por exemplo, não é uma regra, é uma Ciência exata, é. probabilidade, né, vamos deixar isso aqui claro. E você não, você realmente tem um relacionamento de muito tempo, né, você começou a namorar adolescente. Sim. Como que foi pra vocês quando você começou a entrar num relacionamento? Você tinha medo de passar por um divórcio, quando depois você que se casou? Como que foi isso pra você de ressignificar, né, a história dos seus pais e entrar num casamento duradouro, estável? Esse medo ainda existe em você ou você fala: "Não, eu não vou me separar porque meus pais se separaram"? Como que é? Não, é assim, engraçado, porque o fato de eu ter pais separados, mostra que ninguém tem que ficar junto se não estiver feliz, né. Então eu acho que isso é uma liberdade para uma pessoa quando ela tá crescendo, porque eu acho que é melhor ser filha de pais separados que foram buscar a felicidade, serem felizes, se enxergaram como seres humanos, etcétera, do que ser filha de pais juntos, que estão juntos por obrigação, e muitas vezes pelos E filhos. brigando, Exato. né? Então eu fico muito mais feliz dos meus pais terem se priorizado naquele momento e buscado a felicidade deles, e isso foi um exemplo pra mim, de certa forma, não de: "Ai, pode separar a qualquer momento", mas de: "Nós somos seres humanos, nem sempre as coisas dão certo e a gente foi buscar felicidade, cada um do seu jeito, cada um da sua forma", né. Então eu enxergo dessa maneira. Eu sempre tive um sonho, isso é uma coisa que eu tive desde pequena, que era quando eu ia viajar, por exemplo, eu via uma família junta, tipo pai, mãe e filhos. Uhum. E eu ficava olhando para aquela família, sei lá, para várias vezes eu fiz isso, e eu ficava olhando e pensando: "Meu Deus, um dia eu quero ter uma família assim, Você junta". sentia falta de ter Eu a sentia sua. falta. Então, tem um lado, assim, que eu acho que me trouxe essa liberdade de: "Ó, se não der tudo certo, tá tudo bem e as pessoas podem ser felizes novamente", entendeu. Uhum. Minha mãe casou de novo com 57 anos, eu acho que ela casou. Sério? É. E ela tem um relacionamento lindo, né? Super lindo, entendeu. E meu pai também tá aí, bateu o recorde da minha mãe, inclusive, deles juntos, então Sim. porque eles fizeram agora 10 anos de casados, a Paula e ele, enfim. Então é isso, acho que cada um buscou a sua felicidade, isso foi lindo. Mas eu tinha dentro de mim, sim, uma vontade muito grande, um sonho muito grande de ter uma família unida, junta, que desse certo, que ficasse feliz junto, sabe. Então Eu acho lindo ver vocês juntos, aí nossa, é agora muito inspirador. eu falo assim, por exemplo, eu tô vendo minhas filhas quando minhas filhas bateram os 3 anos, e ficaram mais velhas do que isso, com 4, com 5, eu pensando assim: "Meu Deus, tô aqui com o meu marido, o pai delas tá dentro de casa e Sim. elas continuam aqui, a nossa Aham. família é super unida e tal". Então isso me deixou muito feliz, principalmente porque a gente é feliz, entendeu. Mas eu não acho que as pessoas têm que ficar juntas pra por causa da família, porque isso é uma E ilusão. que é importante a gente falar sobre isso, porque tem muita gente
que vive relações tristes, né? Sim, é isso. Pesadas, difíceis, caóticas e até mais traumatizantes para os filhos, Muito mais, porque é tem isso. medo, né, É. do julgamento, de reconstruir a vida. Realmente é algo muito desafiador, né? O Sim. divórcio não é fácil para ninguém. Não, assim, deve ser muito difícil só Eu te que falo que sim, porque eu tô passando por um. ai, nossa, eu não É, tô. sabia. Esse ano a gente decidiu dar esse passo. E é uma coisa que as pessoas me perguntam muito: "Thelma, mas por quê? Vocês eram super felizes". Eu falei: "Sim". Não, eles falam assim: "Vocês pareciam muito felizes". Eu falei: "A gente não parecia feliz, a A gente gente era era feliz, feliz". é. Porque tem muito disso das pessoas olharem e idealizar que um Uhum. casal que se ama, um casal que tá junto, né, que tá ali construindo uma vida juntos, não tenham problemas. Uhum. Todo mundo tem, né? Lógico. Todo casamento tem problema. Não, e a minha mãe fala uma coisa legal também, porque as pessoas falam: "Ah, não deu certo". Ela fala: "Deu Deu. certo. É, Olha que família linda, olha que filhos deu lindos que eu certo aquele tenho". tempo. É isso. E isso é uma coisa importante, porque é importante a gente ressignificar exatamente isso. Foi um capítulo fundamental na vida, né, de construção juntos, e as pessoas acham que quando termina, nossa, aquilo não serviu para nada. Não, aquilo Não, é. continua, né, aquela história continua, mas nem sempre vai ter um final feliz. Por É quê? Porque as isso. pessoas mudam, as pessoas às vezes se distanciam, querem coisas diferentes. Sim. E apesar de toda a dor, o destino às vezes pode ser a separação, justamente para que a família possa continuar bem, Exato. né. Ó, a minha família hoje, ela convive tanto, né, a minha mãe frequenta, por exemplo, o sítio da minha família, que é da parte do Uhum. meu pai, e Sim, ela super frequenta, meu pai convida, e aí a gente passa eu acho vários incrível essa momentos juntos. relação É deles, muito gente. legal. E o E marido assim, dela vai também, né. vai, e a esposa do meu pai recebe muito bem, e é isso, eu acho que se os 2 encontram pessoas agregadoras, é muito importante para a família como um todo, porque eu acho que vira uma coisa mais harmoniosa, em Mas geral. é mais desafiador isso, né. Eu acho que deve ser, eu É, acho que deve ser, mas eu vivi uma vida vendo meu pai se dando muito bem com todas as mulheres, aham. né, então eu tenho essa referência de Sim. tanto é e assim, quando eu fiquei noiva do meu marido, é muito engraçado, eu fiquei noiva, daí meu pai a minha mãe fez um lanche lá pra receber meus amigos, pra gente comemorar na casa dela. Eu lembro que eu estava voltando de viagem, porque ele me pediu numa viagem, em casamento. Você tinha quantos anos? Eu tinha 23 quando Super ele me pediu. novinha. A gente estava 7 anos juntos. 7. Você começou a namorar com A gente fez 14? 22 anos juntos. Eu comecei Caramba. co eu conheci ele com 16, comecei a namorar com 17, e aí é isso, com quase 20, com 23 eu fui pedir eu conheci ele com 16, foi isso. E Uhum. aí a gente fez 22 anos juntos agora, Que dia 10 incrível. de outubro. E Hã. aí, nesse dia, nesse lanche, tipo assim, tinha acabado de ser pedido em casamento, meu pai falou assim: "Ai, que lindo, que legal, nossa, tô muito feliz por você e tal, e é isso, que você seja feliz enquanto dure, e tipo, se você não estiver feliz mais, você sabe que você não tem obrigação nenhuma". E eu assim: "Ó pai, o que que você tá Não é isso que eu falando?". queria ouvir. Mas é, porque é isso, ele tem essa visão muito Ai, clara na ai. cabeça dele do tipo assim: "Ó, se estiver feliz, fica junto, se não estiver feliz, não", sabe, ele tem isso na cabeça dele, e eu acho que isso é libertador, entendeu? Porque eu acho que a gente vem Mas será de que não tem aquele lado também que nem sempre a gente vai estar feliz? Porque a felicidade é um estado de espírito, não, mas né. acho que Vai ter feliz dia que você não vai estar feliz. não quer dizer que você vai estar feliz cem por Ai, cento do tempo, aham. mas acho que feliz no sentido Da de relação tá funcional. satisfeita, exato, Sim. de, né, estar satisfeita, de ser uma relação que te preenche, é nesse Uhum. sentido, entendeu? Não é no Sim, sentido de: sim. "Ai, ser Não, eu feliz, só tô falando sorridente isso todo porque dia". vai ter muita gente escutando a Lógico, gente e é. eles podem falar, né: Lógico. "Ai, não tô feliz". E às vezes você tá É. feliz um dia, um mês, por um tempo, por algo que tá E eu acontecendo. também acho que, hoje em dia, como o divórcio virou uma coisa muito mais fácil do que antigamente, muitas pessoas acabam perdendo as relações sem tentar, sem dar todas as Exatamente, chances. Então eu acho que exatamente. as pessoas não podem achar que a relação também é assim, né, Concordo com tipo, você. tranquilo, separar e Principalmente acabou. É, quando a gente tem filhos, né. Eu, por exatamente. exemplo, a gente fez terapia de casal, a gente Exato, não chegou assim: "Vamos separar", foi um processo longo e silencioso, porque eu falo: "Gente, eu não vou chegar para todo mundo e falar: 'Não, estamos enfrentando uma crise conjugal'", exato. né. Então do nosso lado a gente fez tudo o que podia. Ninguém vê esse lado, Não né. vê, né. Aí de repente vai separar e fala: "Nossa, do É, nada", e não então não é é, né. importante isso, quando a gente tem filhos, realmente tentar fazer tudo que dá, Sim. né, porque às vezes dá para salvar. Sim. E eu acho que E muitas vezes dá, é o que eu acho que as é, pessoas são muito imediatistas hoje em dia, porque é o que eu infelizmente. acho muito importante falar isso, assim, é muito importante dizer que a relação, ela vai ter altos e baixos, a vida É, é feita de altos e baixos. sim, E aí vai ter momento eu amei um negócio que eu vi outro dia que eu achei demais, que é assim, o casal é 100%, mas em nenhum momento os 2 vão estar 50-50. Vai ter um momento que eu vou estar 80, ele vai estar é 20. Vai ter verdade. um momento que ele vai estar
80 e eu E vou dar um vai 20. ter que ficar puxando o outro, Um tem que né? equilibrar o outro, É. entendeu? Então, quando você descobre isso e quando você entende que a relação, pra ela dar certo, você tem que fazer uma escolha diária de estar com aquela pessoa, aí você entende que as coisas, assim, você precisa se dedicar, você precisa regar a Precisa. plantinha, Todo né. dia. É isso, Todo dia. é isso. E Fabi, o Roberto Justus também é um homem extremamente admirado, né, super bem-sucedido. Como que ser filha do Roberto Justus te impacta? Por exemplo, você é influenciadora, né, de grandes marcas. Isso, ser filha do Justus te ajudou ou te atrapalhou no sentido de você se cobra muito porque você fala: "Puxa, meu pai é demais e eu, né, eu preciso também alcançar expectativas", ou ele te inspira? Como que é essa Não, eu acho que, assim, ajudou sem dúvida nenhuma, não tem como falar que não, porque Uhum, abre muitas portas, traz sim. muitas oportunidades, eu acho que daí Mas eu falo não só porque ele é uma pessoa conhecida, eu falo internamente dentro de sim, sim, você, sim, com as suas questões emocionais, sim. sabe, como que é? Quando eu cresci ouvindo que eu era Robertinha. Hã. Eles sempre falavam isso, porque eu tinha esse jeito mais, enfático, sei lá, de saber o que eu queria, ser Aham, decidida sim. e ter um pouco de uma veia empreendedora, queira ou não, né, que trazia um pouco dessa referência de Robertinha. E eu Você demorei pra gostava de ouvir? então, sinceramente, eu não pensava muito, mas aí eu acho que eu amadureci quando eu tirei esse rótulo de mim. Sim. Porque eu não me acho parecida com meu pai, eu admiro muito ele, eu acho ele, assim, um empresário incrível, eu acho que ele conquistou as coisas que ele conquistou e eu admiro demais, assim, e eu, Aham. tenho ele muito como referência em várias coisas, mas eu acho a gente muito diferente. Só que E quando que bom você você se apoderar do que é seu, então, falar: "Não, eu não sou eu acho que eu Robertinho", né. atingi minha maturidade quando eu Aham. entendi e eu soube me desvencilhar desses rótulos, né, e aí eu vejo o quanto é importante a gente não rotular as crianças. Eu Porque elas acreditam, né. a gente Vira uma acredita. verdade. Exato, então eu passei, assim, cresci achando que eu era, tipo, bravinha, igual meu pai, etcétera, e depois eu vi que, na verdade, não, entendeu? Não, Sim. eu tenho o meu jeito, minha forma de conduzir as coisas, minha forma, né, de me relacionar com as pessoas, e eu Isso acho meio que te libertou do rótulo e você sim. começou a se olhar e falar: "Não, espera aí, como que eu sou de Sim, verdade?". é isso. Então, eu acho que nesse ponto, assim, tem muitas coisas que eu usei como referência dele, então eu criei meu próprio negócio com 21 anos, logo quando eu saí da faculdade, quase 22 anos, vai, eu criei meu primeiro negócio, ele durou 10 anos, depois eu Uau, foi uma saí marca de roupa? foi a Pop-Up Store. Ah, eu lembro. E aí eu lembro que, assim, eu tive muito ele como referência nessa fase, e muitos conselhos dele na época, Uhum. e inclusive quando eu fundei a marca, eu ia no escritório dele, eu pedi uma sala emprestada para ficar trabalhando nisso com as minhas sócias e tudo Aham. mais, até a gente criar o nosso próprio escritório e tal. Então, obviamente, tudo isso foi muito importante para mim, né, como Sim. base de trabalho e tal. Só que aí tem aquele outro lado de, tipo assim, é uma cobrança, né, queira ou não, Sim, você é ser esse aí filha que eu queria chegar. é, Como que é essa coisa de: "Ah, eu tenho que ser perfeita, eu não posso errar, meu Deus, tá todo mundo de olho em mim", né, ainda e mais com essa ainda coisa da Robertinha, né. não, e detalhe, meu pai é uma pessoa muito perfeccionista. E aí ele não esconde isso de ninguém, ele sempre fala, né, então existe uma cobrança maior ainda quando você tem um E pai ele deve assim. ter sido cobrado também, Sim, com né, e aí ele certeza. foi passando esse padrão que chegou Sim, até você. sim. E, e daí eu fui acho que amadurecendo, acho que a vida foi me guiando, entendeu. E, enfim, eu acho que quando eu criei minha relação, por exemplo, com o Bruno, que é meu marido, e ele é uma pessoa bem diferente do meu pai em muitos aspectos, etcétera, e aí eu fui criando a minha família, como é a base da minha casa, agora com o meu marido, e aí eu fui entendendo o que que são as coisas que eu queria trazer da minha infância, que eu aprendi com os meus pais, que Aham. tem muitas coisas, e que são coisas que eu não queria Não trazer, e queria que são repetir. exatamente. E aí eu fui entendendo isso e fui me moldando. E aí eu fui me desvencilhando desses rótulos, e eu acho que tudo isso me fez amadurecer como Não, pessoa. evoluir, né. Que É. maravilhoso. E Fábio, eu te acompanho, já tem bastante tempo que a gente se conhece, a gente troca figurinhas sobre maternidade, né. E você tem uma mãe que, nossa, eu sou super fã, né, da Sasha, mas a gente sabe que toda relação com mãe tem as suas questões, seus altos e baixos, né, tem um lado bom, tem um lado ruim. Sim. E você como mãe, o que que você enxerga, tipo, como que a relação com a sua mãe impactou o seu papel de mãe? O que que aconteceu ali que você fala: "Ah, isso aqui
puxa, isso aqui tá me atrapalhando, eu preciso quebrar esse padrão. Você tem consciência de algumas coisas que se repetiu, que você Tenho, acha que super. precisou quebrar ou não? Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu falo assim, a minha mãe na minha adolescência, ela foi, assim, extremamente necessária, ela foi minha melhor amiga, assim, sabe, e ela ainda é muito, assim. Ela é maravilhosa, né, minha mãe, a gente tem uma relação muito maravilhosa, só que tinha alguns momentos que é até engraçado, a gente brinca, que ela me apresentou como mãe, sem querer, só pra você ter uma Ai, minha ideia. mãe. Essa é minha mãe, Fábia, a pessoa ficou olhando assim, tipo: "Quê? Como assim? Não tô entendendo". Mas é porque é instintivo, porque tem isso, assim, a gente invertia muito os papéis às vezes. Eh, Você cuidava dela. eu cuidava dela, eu era tipo, sei lá, eu dava bronca nela, sabe, inverte os papéis, não sei explicar. Em E, algum momento você sentiu falta de ser cuidada e direcionada pela mãe? assim, eu não senti tanto essa falta, porque a minha mãe, ela é muito amorosa. Então e eu sinto que eu sou a prioridade número um da vida dela. Então eu não sinto essa falta nesse sentido. Sim, Mas às vezes eu sinto falta de talvez, eh, ter sido a filha em momentos que eu me coloquei como mãe, entre sim. aspas. Principalmente na infância, né? Isso. E aí eu acho que ela sabe disso, e a gente fala sobre isso hoje. E eu acho que quando eu vou educar minhas filhas hoje, assim, né, eh eu acho que eu tento ser diferente nesse sentido. Eu quero muito ter a proximidade que eu tenho com a minha mãe, com as minhas filhas, quero muito, mas eu quero entender como fazer isso sem colocá-las num papel De que eu fui adulta. colocada, de certa Sim. forma. Você sabe que isso acontece é muito comum, né, nas É. nossas gerações, porque os pais não entendiam que a criança tem um cérebro imaturo, Uhum. né. Então, às vezes, tem uma filha muito falante, uma filha muito comunicativa, o pai olha e fala: "Nossa, que menina", igual você falou: "Eu era muito Sim, madura. sim. Ah, que menina madura". Mas o cérebro Na humano, real, não é tão maduro não é assim que assim. É. funciona, né. Então existe um período de amadurecimento do córtex pré-frontal, de funções executivas, de controle de impulso, e que os nossos pais, nossos avós não tinham a mínima noção, né, desse É. conhecimento. Então, muitos de nós fomos adultizados. Uhum. Nos tornamos adultos antes da hora, seja porque o pai e a mãe desabafava com a gente, nos fazia, né, de terapeuta, ou porque a gente tinha que às vezes cuidar de um irmão, e você estava naquele papel muitas vezes de cuidar, ao invés de ser cuidado, Uhum. né. Então, hoje você como mãe, você entende que: "Puxa vida, deixa eu cuidar delas, né, Uhum. não elas cuidarem de mim". É Sim, assim? Você é isso, consegue eu dar esse tento. espaço para elas serem crianças e Sim, eu vejo que tem algumas coisas que se repetem, não tem jeito, né, às vezes a gente fala: "Ah, eu não vou fazer isso", aí de acaba repente você se fazendo. torna mãe e você fala: "Nossa, mordi a língua". É, Então existe isso, mas eu acho que existe muito essa vontade de realmente respeitar cada fase, né, da vida delas, e hoje acho que com muito mais informação, como você falou, então esse negócio do cérebro da criança, de, por exemplo, de permitir que a criança tenha as sensações que ela vai ter. Então, por exemplo, essa coisa de acolher, que inclusive eu aprendi muito com você, mas de acolher antes de corrigir, né. sim. Então nossos pais, eu acho que não permitiam tanto a gente a fazer as birras e, né, Nada, né. explosões, Se a gente não podia etcétera. sentir, né. E eu acho que em geral, né, não tô Sim. falando só dos meus, eu Não. acho que em geral, é uma coisa É, geracional sim, mesmo. sim. E hoje eu acho que com a informação que tem, não todos, mas eu me enquadro nessa que eu acredito muito na coisa de abaixar, respeitar aquele momento, deixar a criança sentir o que ela tá sentindo, acolher, falar que eu vou acalmar, abraçar. "Quer que eu te acalme? Eu tô aqui, eu te abraço". Não, você vai até colocar o limite se for necessário, mas não Sim. é violentando, gritando, batendo, Sim, né. e não é questão de porque daí você fala: "Ah, educação positiva", a pessoa fala: "Ai, pode tudo, não fala não nunca". Imagina, não é isso. As pessoas confundem Confundem muito, né, muito, o limite com muito. respeito, com deixar fazer tudo, com É. permissividade. Não, eu sou super assim, eu e o Bruno, a gente é rígido em muitas coisas, só que tem uma coisa que a gente se policia muito, e óbvio que tem hora que você perde a paciência, tem hora que você perde a É paciência. humanamente impossível você ter filhos pequenos e não perder a Sim, mas paciência, eu né. tento manter o controle emocional, já Sim, que eu sou adulta da relação. sim, sim. E eu acho que é coisa que meus pais, às vezes, não faziam muitas vezes lá atrás, e eu acho que é isso que eu quero tentar fazer diferente, Essa assim. gestão emocional, É, né. E é um treino, é, é um treino igual ir na academia, eu estava até falando, né, falei hoje mais cedo. Se você quer ter uma hipertrofia muscular, você vai ter que ir na academia todo dia fazer aquele verdade. exercício, né. E a mesma coisa, a pessoa nossa geração, como é que era? Os pais, tá com raiva, grita, É. tá com raiva, xinga e não tá nem aí, depois nem pede desculpa e segue, né, segue como se nada tivesse acontecido. Uhum. Por quê?
Eles não conseguiam controlar o impulso da raiva. Uhum. Não tinha educação emocional. Então a gente é uma das primeiras gerações que a gente está se dando essa educação emocional. E é Com a aprofundar. informação, né? É muito desafiador, porque como é que é fazer isso na prática? Você vê uma criança fazendo birra, dá vontade de ir lá gritar também, né? Dá vontade de falar, para de chorar. Mas aí você para e pensa, puxa, é uma criança, tem um cérebro imaturo, eu sou o exemplo para ela. Então, racionalmente, você começa a decidir o que você vai fazer com essa raiva. Uhum. Você não vai impedir a raiva, mas você também não vai sair explodindo e xingando todo mundo, ferindo todo Exatamente. mundo. Porque eu acho que esse foi o problema maior da nossa geração. Eu acho. E que gerou muita culpa em todos nós, né? Puxa, Não, e não permitir a gente sentir, É. né? Não nomear as Não. sensações. então sentir era errado. É. Aí você era corrigido por sentir, você se sentia mal, pô, porque eu tô sentindo raiva. Quer dizer que sentir raiva é ruim? Uhum. Tem muita gente que acha que sentir raiva é ruim. É. E sentir raiva é uma emoção, é um sinal do seu corpo que algo não tá indo bem. Ou se você ficar triste, a primeira coisa que os pais falavam, não sei no seu caso, mas pra mim era tipo, você não tem motivo pra ficar triste, É. né? é E aí verdade. eu assim, tipo, cresci achando que eu não Não podia ficar podia triste. chorar, pois é. Entendeu? É isso. E eu acho E que isso vem dos pais deles, e Vem. daí eu acho que é uma coisa que a Mas gente olha a tem que quebrar. confusão que isso gera. Porque você começa a achar que você só pode ficar feliz. É a É. única emoção permitida, É. né? Então, e não é humano. Uhum. É. Porque o humano, ele tem muitas emoções. Então, a tristeza, a raiva, a alegria, elas são passageiras. Ninguém vai ficar feliz o tempo inteiro, ninguém vai ficar rindo o tempo inteiro, ninguém vai ficar com raiva o tempo inteiro. A questão é, o que a gente faz com essas emoções? É. O que eu faço quando eu tô triste? É. O que eu faço com essa emoção quando eu tô com raiva, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade de entender que eu posso sentir e não preciso ferir o outro porque eu tô com raiva. Sim. Eu posso chorar, ficar triste e me acolher porque eu tô triste, não querer beber e fugir daquela tristeza, porque o que faz a gente diferente das outras espécies de mamífero é justamente essa capacidade cognitiva de poder sentir, de fazer escolhas, né, de não agir no automático e naquele impulso que muitas vezes Muitas pessoas destrói as agem, relações. inclusive. É, A exato. maioria, É. né? Então, quantas coisas terríveis acontecem porque a pessoa agiu na hora do impulso. É. E na hora do impulso, ninguém pensa, a gente não raciocina. Então, é muito legal te ouvir falando isso, porque eu sei o quanto é difícil lidar com a raiva. Eu já fui uma mãe extremamente raivosa no começo, né, da minha maternidade, e eu sei também o tanto que você se policiou para chegar no ponto de ter gestão emocional, não para ser perfeita, mas para que os gritos e o descontrole sejam a exceção e não a regra, né? Tem uma coisa que outro dia uma pessoa falou que eu achei muito boa. Que assim, nenhuma mãe erra querendo errar. É. Ela erra querendo acertar, Sim. né? Pra começo de conversa. E outra coisa que eu achei muito boa é: você vai errar. Alguma coisa que você vai fazer hoje Impossível não errar. vai E traumatizar tudo seu bem. filho de alguma forma. É. E tá tudo bem. Você tá fazendo o que você consegue. É isso, você tá dando o seu melhor. Então, quando fala assim, ai, não gosto dessas coisas, é muito mimimi, não sei o que. Não, não é muito mimimi. A gente tem informação hoje. Vamos nos informar e fazer o Pra nosso errar melhor. menos, Exato. não pra não errar. Exatamente. E querendo acertar, né? É. E não repetir padrões só porque eles foram Exato. impostos na gente, né? Isso. Porque é isso, muitas vezes as pessoas repetem os padrões e falam, ai, não quero saber, essa coisa é muito mimimi. E eu realmente acredito muito no contrário, eu acho que o ser humano tá aqui pra evoluir. Eu E concordo. aí, muitas pessoas não fazem terapia, não querem evoluir, não acham que precisam melhorar, e aí eu acho que é um problema muito sério. Muito. Porque todo mundo precisa de terapia, e todo mundo se beneficiaria fazendo. Não, e você tá falando aí agora, me veio Não um que negócio. todo mundo possa fazer terapia, né? É. Eu sei que não é todo mundo que pode, mas no mínimo… Buscar se você não… autoconhecimento, ler Exato, um livro. ler um livro, assistir né? um vídeo lá no Seguir pessoas que YouTube. tragam, De uma hora, todos os dias um informações pouco. legais, exato. Exatamente. Quando você começou a falar isso, entrou muito num lugar, assim, de frases que eu já escutei dos pais, que eu acho legal a gente tocar nesse assunto, que é assim: na minha família, todo mundo é assim. Uhum. Todo mundo é nervoso, todo mundo é explosivo, é genético. Já ouviu falar isso? Já, Muita gente fala isso. já. Vamos dar nome aos bois, pessoal? Não existe isso, não existe o gene da explosão, né? O que existe são comportamentos aprendidos. É lógico que fatores genéticos impactam também o nosso comportamento, mas a ciência hoje mostra o quanto que o ambiente é decisivo. Tanto é que irmãos gêmeos, São completamente univitelinos, idênticos, se eles são separados no nascimento e vão para lares, ambientes completamente diferentes, eles se tornam pessoas completamente diferentes, mesmo tendo o mesmo DNA. Então, o que isso mostra? A importância do ambiente nos nossos genes. A gente chama isso de epigenética. O que o ambiente faz? O ambiente tem o poder
de ligar e desligar os nossos genes. Então, se você vive em um ambiente onde todo mundo explode, o que você vai aprender? É assim que eu Explodir, lido com as minhas emoções. Quando eu tenho raiva, eu tenho que explodir. E não é uma fatalidade genética, é um comportamento aprendido. É. Porque se você muda para um ambiente onde as pessoas sabem lidar com as emoções, onde a pessoa te ensina o que fazer com aquela raiva, você vai ter oportunidade de aprender a fazer diferente e você pode reaprender a lidar com as suas emoções, Verdade. né? Então é sobre isso. Você ter disposição para falar, cara, isso aqui não tá legal. Todo dia eu grito, todo dia eu erro, todo dia eu tô ferindo e tendo que me desculpar pelos danos que eu tô causando. Eu tenho que fazer algo. Não vai vir ninguém de fora mudar o teu comportamento. Precisa ser uma decisão. Muita gente fica culpando o passado e aí com isso não tenta melhorar, É né. isso, Eu sim, acho que tá bom, aconteceu isso no exato. passado, ninguém vai tirar isso de você, mas como que você vai É lidar com isso daqui pra isso. frente, entendeu? Sim, a infância impacta a tua vida, mas ela não define o que Isso, que vai acontecer daqui para frente. Quem define exatamente. é a gente, É, né. Então, exatamente. é muito legal isso. Por que que eu escolhi esse nome, A Infância É muito Explica? legal. Porque a gente vai conseguir entender muitos dos nossos comportamentos, mas é você que vai decidir se aquilo ali vai continuar daquele jeito. Sim, E pra gente ter sucesso, né, em várias áreas da vida, a gente vai ter que olhar para padrões negativos e escolher quebrá-los, sim. né. Mudar e se esforçar e se dedicar, porque construir novos padrões é um desafio enorme. É, Eu falo que tudo que vale a pena na vida vai exigir o nosso esforço. sem dúvida. Ninguém vai acordar um dia e falar: "Nossa, agora eu estou plena. É, Nossa, agora eu não grito mais, né. Nossa, agora eu realizei meus sonhos", né. é. E pra mim acho que, assim, tudo que eu fico muito feliz, assim, no dia a dia, quando minhas filhas conseguem nomear os sentimentos, né, que E elas tão sentem. novinhas, né. Então elas trazem pra mim, às vezes: "Olha, eu fiquei triste, eu fiquei chateada, eu tô nervosa e não sei o quê". E aí eu fico: "Gente, eu tô fazendo o meu É papel isso. direito". Ai, Porque parabéns é pra isso, mim. porque, É, nossa, pra mim, eu poder dar essa liberdade pra elas sentirem, né, e nomearem as sensações e saberem definir, né, o que tá angustiando demais, elas ou não. né. Isso não quer dizer que eu sou perfeita e nem que Lógico eu que não vou errar, não. mas é algo que é muito É um importante pra treino mim. É, diário, né. exatamente. Eu vejo muito isso também na minha casa, que é uma coisa que eu falo: "Uau, gente, que incrível". Que é os meus filhos pequenos, né, eles têm o quê? 10, 11 anos, ainda são novos. Uhum. Eles perceberem quando estão sendo desrespeitados. Eu acho É incrível. legal. É. Um dia meu filho chegou em casa falando que tinha um amigo que tinha gritado com ele, que ele não tinha gostado, que aquilo não era certo. Eu falei: "Uau!". O fato dele reconhecer que aquilo não é certo e que é desrespeitoso, já é demais. Por É, quê? Quando você é criado num ambiente de desrespeito, você não consegue identificar um abuso emocional fora de sim, casa. Você vai falar: "Ah, isso é normal, é assim que eu sou tratado". sim. Esse é o meu mundo, né. Então, você ter um lar onde as crianças são respeitadas, onde as emoções delas são validadas, lógico, onde tem regras, tem limites, porque tem que ter, né, é necessário também os limites, as regras e tudo mais, mas faz com que a criança se enxergue como alguém de valor. "Puxa, o que eu sinto é importante. Sim. Se o outro gritou comigo, não é certo gritar comigo, né, se o outro vier me bater, também não é certo que alguém invada o meu corpo de nenhuma maneira". Não, e a Então, gente escutá-los, né, eu acho pois que é. mostrar que são seres humanos lá, entendeu. E validar aquela emoção que eles estão Validar, a gente faz sentindo, muito né. isso lá em casa e graças É. a Deus eu tenho uma relação com meu marido de muito alinhamento. Eu acho que é muito difícil, assim. Muito, eu ia falar, isso é uma raridade, Então, a né. gente é muito alinhado em relação à educação das crianças, assim, de como lidar com essas situações e quando a gente tá desalinhado. Vou te trazer para dar uns cursos lá na Quando a na gente tá Uninneuroconsciente. desalinhado, a dica é o seguinte: não é sempre 100% do tempo que a gente concorda com o que o Mas outro é tá jogar no mesmo falando, time, né. mas a gente não desautoriza o outro Aham. na frente das crianças. A gente evita muito isso. Então, por exemplo, ele fala uma coisa que eu não concordei. Eu vou ficar quieta, respirar fundo e falar: "Não concordei com isso", mas pensar na minha Lá cabeça. mais tarde o pau vai comer. Depois eu vou lá conversar com ele e falar: "Poxa, acho que não tem a ver, acho que a gente poderia ter feito diferente, etcétera". Só que aí elas e as crianças não viram. Isso fortalece muito a família, Porque é gente. isso, tipo, É. muitas vezes as crianças elas tentam, né. Aham. Ah, eu falei não pra alguma É, coisa, vou ver se aí meu vai lá ver pai se o pai aí é, o pai fala assim: "Que a mamãe falou?". A aí mamãe perde a falou, tá autoridade. falado, É, entendeu? sim. Então é isso, tipo, a gente tem esse alinhamento lá em casa que eu acho que é muito importante, e às vezes não necessariamente só com o pai e a mãe, né, então é importante falar, às vezes a pessoa é mãe solo, Sim. pai solo, O sei lá. cuidador, né, a outra O que pessoa a que tá gente lá. fala lá em casa muito é assim, que todo mundo tem que estar alinhado, né, então Sim, jogar no mesmo time, né. isso, então às vezes é a avó, é não sei o quê. Eu É. converso isso inclusive com os meus pais e com os meus sogros, eu falo assim: "Ó, não traz presente fora de hora,
porque a gente gosta que elas queiram as coisas, que elas almejem. A gente pode dar o bonequinho que ela quer, mas a gente não quer dar. A gente quer dar Você na quer hora que ensinar é. educação financeira A também, gente né? quer dar na hora que é uma ocasião especial, entendeu? A gente quer que elas desejem as coisas e almejem e sonhem com aquilo e deem valor quando chega. Sim. Então a gente combinou isso. Então tipo, eles burlam às vezes, mas assim, a gente combinou. Avós, não deem presente fora de hora. Sim. Só livro. Livro a gente deixa comprar e dar a hora Que que quiser. incrível! Parabéns por Não é isso, legal? Fabi. Então eu acho que Muito. isso é uma dica legal, assim, porque é isso. O livro é uma coisa que enriquece, traz né, É muito bem-vindo valor sempre. e é sempre bem-vindo. Então, se quiser dar alguma coisa, dá livro. Fora de hora, é isso. Agora, em data especial, etc., aí a gente dá presente e tudo mais. Eu vou aproveitar que você tá falando sobre isso, a gente já tá chegando no final do episódio. Que Passou pena, eu queria voando! ficar 20 horas Muito aqui. bom. Muito bom. Mas, pra quem tá escutando a gente, quando a gente tá num casamento, numa relação, né, que seja criando crianças juntos, pode ser adultos, que sejam amigos, separados, como seja. É importante a gente jogar frescobol Aham. e não tênis, né? É, boa. Como que é o frescobol? Se eu jogo a bolinha pra você, você pega, eu pego, eu pego. Só é bom se você pegar e se eu pegar. colaborativo, gostoso, é. E tênis? Não, eu quero jogar, eu não quero que você pegue, porque eu quero ganhar de você. É. Então, a relação conjugal, onde um quer ter razão e o outro não, e fica nessa brigada na frente do filho, isso enfraquece a família como um Muito, todo. muito. Deixa a criança insegura e gera atrito entre o casal. Então é tão importante e tão raro isso que você está falando, porque é uma construção que precisa ser feita entre os casais, principalmente quando tem filho, que é você entender que você tem uma história, o teu marido tem outra, e respeitar essa história. As pessoas são diferentes, mas quando você tem filhos, as suas decisões têm que ser em prol dos filhos mais do que só de você. E aí, nesse lugar de adulto, consciente, é que você fala: não, peraí, deixa eu ouvir o que minha mulher tá falando. Deixa eu ouvir o que meu marido tá falando. Porque isso aqui é importante pra todo mundo. É um time, né? É um time. Então, quando você passa a jogar no mesmo time, exato. muda totalmente É, o eu ambiente acredito muito familiar. nisso, Com muito. certeza. Eu acho que é aí que vem a referência também. Meus pais são separados, mas eu acho que eu até me surpreendi com esses dados que você falou, que filho de pai separado tende a Aumenta a separar mais. probabilidade. Mas é que eu tenho uma visão muito assim, do tipo, eu aprendi muito com os erros deles. Sim. Eu acabo. Escolheu fazer diferente. Isso, eu acabo fazendo diferente na minha relação, Sim. né? E aí eu acho que eu tenho muitos exemplos ali de coisas que eu E quero fazer também diferente. você tem a avó maravilhosa, a mãe da sua mãe casada, quantos anos? 50? 60, sei lá. Que coisa linda. Então E você meus tem outros sogros exemplos também. Meus sogros são também super bem casados, então eu tenho muitos exemplos e referências. Mas é isso, eu acho que o fato dos meus pais serem separados, mas unidos, também mostra uma união familiar que foi importante pra mim. É, exato. Obrigada, amor. Mas antes da gente terminar, eu quero saber, aqui a gente tem o baú, né, da infância. E aqui a gente coloca uma memória positiva de infância dos nossos convidados. Então eu queria saber, que memória positiva da sua infância te impactou? E que você lembra até hoje, você fala: ai, foi tão bom ter vivido isso, que dá aquele quentinho assim no coração, e que de repente você até passou pra frente, né? Não sei, para suas filhas. Tem algo que você lembra que te marcou de positivo da sua infância? Tem tanta coisa que me Tem marcou alguma? positivamente. Se você quiser escrever aqui pra gente colocar no baú. Bom, me veio assim, quando você falou, a primeira coisa que me veio muito foi a minha união com meu irmão. Eu ia dormir com ele, a gente brincava muito juntos, ele fazia um mundo lúdico pra mim. Que legal. Era muito legal, assim. Vocês se davam super bem. Muito, a gente sempre se deu e se dá até hoje. A gente casou no mesmo ano, a gente morou no mesmo prédio, a gente tem muita coisa, assim, similar. Sim. E ele sempre foi muito imaginativo, muito criativo. Ele, inclusive, trabalha com realidade virtual hoje. Então, assim, tudo explica. Ele faz videogame. E ele… A infância explica. A infância explica. Ele criava mundos mágicos pra mim. E a gente brincava muito juntos. Então, eu lembro muito disso na minha infância. Mas se eu não falar dos brigadeiros com a minha mãe, vendo seriados e filmes, ela vai ficar chateada. Então, eu também falaria isso. E eu falaria do meu pai. Eu preciso falar de 3 coisas, tudo bem? Eu vou, tipo, mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Tipo, tô na Xuxa, mas enfim. Do meu pai, eu falaria de um dia que eu quase repeti de ano, na 4ª série. Porque eu tava andando com umas meninas meio… Nada a ver. Aquela coisa, né? Tipo… E aí eu comecei a não estudar tão bem. E daí eu quase repeti real, tá? E daí meu pai me chamou no escritório dele. E aí eu falei, meu Deus, né? O que ele aconteceu? vai falar? E aí eu sentei lá e ele tava calmo. E aí ele pegou um papel e ele escreveu nesse papel 5 palavras que ele falou assim: toda pessoa
tem que ter para se dar bem na vida. Então ele escreveu lá responsabilidade, resiliência, dedicação, algumas palavras super importantes lá. Eu tenho Sim. até hoje esse papel lá. Ele escreveu essas palavras e daí ele me deu esse papel e ele falou assim: eu gostaria muito que você visse se você tá tendo essas palavras agora, porque eu acho que Quantos você anos você tinha? eu acho na 4ª série, eu Nossa, acho super que novinha. acho que, sei lá, 10 anos? Tem Sim, 10 anos não na sei 4ª também. série? Não sei também. Novinha. 9 anos, 10 anos. Mas, foi super legal, porque eu peguei esse papel, e aí eu comecei a estudar, me dedicar, blá blá Você blá, falou, e aí caramba, eu não tô cumprindo isso. eu percebi que eu não estava, E ele não né. precisou te bater, nem gritar, né? Ele conversou, Que ele me olhou no incrível. olho e ele conversou, isso me marcou muito Eu também. E imagino. aí, então, são vários momentos, assim, da minha família como um Aham. todo. Só põe uma pelo menos Que aqui, eu escreve o ponho? Eu seu vou pôr, acho nome. que Põe essa do seu pai, né, foi muito Tá bom, incrível. acho que eu vou falar. Se você quiser só escrever brigadeiro, mas assim, só pra botar, Rafa, e aí você põe no final, Fábio e Justus, que a gente vai deixar Tá, eu vou aqui. pôr. Que incrível, não, realmente você poder Não, e aí fica uma lição só pra uma vida, né? curiosidade, eu pegava, por exemplo, eu ganhava naquela época adesivo dos professores, tipo Sim. de: foi muito bem, uma estrelinha, blá, blá, blá", Sei. eu colava nesse papel. Aí o Sim. papel no final do ano estava todo cheio de Ah, adesivos você guardou o colados. papel. Eu guardei o papel e eu fiquei com isso muito marcado, assim, em mim, então foi uma coisa E você muito passou legal. de ano? Eu passei, É. não, aí eu virei, tipo, sempre boa aluna depois Sim. disso. Que incrível, É. parabéns, Justus, foi incrível o Foi que você muito fez, bom. viu? Que fique de exemplo pra outros pais, né? Foi muito legal, uma conversa muito sincera, assim. Aí você põe seu nome Eu vou pra gente pôr: guardar. conversa com meu pai, brigadeiros com a minha mãe, Aham. porque foi muito. E você faz com as suas filhas os brigadeiros também? Eu faço momentos muito nossos, É. assim, de ler antes de dormir, de rezar, de ficar Isso junto. marca muito, né? Isso marca Muito. pra vida inteira. A gente faz sessão cinema com pipoca. Que delícia. Acho que não tanto brigadeiro, porque eu tento evitar, porque elas já comem muito açúcar, Aham. mas acho que de resto, deixa elas crescerem um pouco. Pois é, gente. Vocês estão vendo que o que acontece na infância não fica na infância. Fica pra sempre. Fica pra sempre. E estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast A Infância Explica. E se você assistiu até aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, começa a seguir o canal, porque toda semana vai ter um convidado novo. Obrigada por você estar aqui com a gente e até o próximo episódio.